Nós vamos ler a Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia, assentado mesmo, em Romanos capítulo 8. Eu quero te dar uma sugestão. Amanhã de manhã você vai acordar e ao fazer a sua devocional, leia esse capítulo 8 de Romanos. Há muita coisa bela na Bíblia, né? Eu sou apaixonado por Isaías. Eu amo todas as cartas que João escreveu falando do amor cristão. Eu gosto muito de Hebreus, que coisa fantástica. E Romanos é um livro muito sério, porque fala da graça da lei, fala da nossa justificação. Eu costumo dizer que Romanos é a base legal da salvação. Mas, não sei por que, pastora Meg, Deus estava inspiradão no capítulo 8. Ele é inspirado sempre, né? Mas o 8, gente, é fora de série esse capítulo 8. Só para você ter uma ideia, vou citar 8 coisas desse capítulo. Esse capítulo é aquele que diz, pastor Marcelo, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo vem na crise no capítulo 7, falando aquele monte de sandice que a gente fala às vezes, estou perdido, tudo que eu faço eu não consigo, o que eu não quero eu faço, e o que eu quero eu não consigo fazer. E aí começa o 8 dizendo assim, mas agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É nesse capítulo 8 também, que tem o famoso Abba Pai, Paizinho querido. É nesse capítulo também que fala que as aflições desse tempo não se comparam à glória que há de vir sobre a nossa vida. É nesse capítulo que diz, pastor Marcelo, que o Espírito intercede por nós, quando nós não sabemos orar. É nesse capítulo que diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. É nesse capítulo que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? É nesse capítulo que encerra dizendo que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus. E ainda, nesse capítulo, diz que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Aí eu vou te perguntar, você já viu um capítulo tão rico no livro? É uma coisa maravilhosa, é o seu devocional no café de amanhã, e o meu também, se bem que eu já li 2 vezes essa semana. Gente, que texto, que pérola do Novo Testamento. Mas eu quero pregar a palavra, então vamos ler nesse capítulo, só de 18 a 25, que diz assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Eu quero refletir com você sobre o tema, o clamor do mundo. Quando eu era menino, pastor Vavá, eu ouvia esse texto, de que há uma ardente expectativa de uma geração que geme, e eu pensava assim, só eles gemem, quem não é crente está gemendo, a gente não. Mas esse texto fala 3 vezes o verbo gemer. Eles gemem, e diz que nós também gememos. O mundo está gemendo com dores, como se fosse uma grávida, pastora Meg, a dar à luz. O mundo precisa de Deus. Uma geração que geme, uma geração que sofre. E nós temos então, nesse mundo, uma geração sofrida, maculada pelo pecado, pela desgraça, pela fome, pela miséria, pela nudez,
Você acredita nessa história de que a fome no mundo está acabando? Conversa com o pastor Polastri, ele vai te dizer, ele esteve na África há pouco tempo. Ande pelos rincões do Brasil e você vai ver a miséria se alastrando. Vai evangelizar, levar Bíblias como eu fui com o grupo. Aliás, quem estava comigo aqui no evangelismo de sábado entregando Bíblia? Eu sei que Simone está ali, fica em pé. Quem estava aí? Tem mais alguns irmãos, tem mais uma irmã lá em cima, mais outra. Irmãos, miséria humana, uma geração chorando, uma geração que sofre. Para você ter uma ideia do contexto mundial, além de todas as guerras que estão acontecendo, não sei quantos aqui sabem, mas o Daily Mail não é um jornal evangélico, né, Marcelo? É um jornal sério do mundo. Jornal Daily Mail declarou que os comandantes de Trump estão dizendo às tropas que se preparem para o retorno de Jesus. Generais dos Estados Unidos estão considerando que essa guerra é um grande indício de que a volta de Jesus é muito próxima. Irmão, nós estamos lidando com isso. Você é a geração do fim. A gente sempre dizia assim, meus filhos são a geração do fim, os meninos são a geração do fim, essas crianças são a geração do fim. A geração do fim somos nós. Nós, Roberto, estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo o começo da batalha do Armagedon, pelo menos o começo da batalha está se desenhando diante dos nossos olhos. E há uma geração que geme, esperando que eu manifeste a glória de Deus, que há em minha vida. É isso que o texto está dizendo. Irmãos, John Knox, o grande evangelista e pregador da Escócia, gritava e chorava com Deus: dá-me almas, senão eu morrerei, dá-me almas, senão eu morro, dá-me almas, eu preciso de almas. E o meu sermão é breve, fique tranquilo, não vamos demorar muito. Você vai almoçar, vai comer aquele frangão com macarrão hoje ainda, ou churrascaria, né? Irmãos, há um clamor do mundo, e nós precisamos responder esse clamor. E esse texto deixa claro que é uma geração que geme. E esse texto mostra que essa geração que geme, que sofre, espera pela nossa manifestação. E a nossa manifestação pode ser dada de duas formas. Primeira, essa manifestação é sua vida e testemunho. Claro, tem que viver o Evangelho. Eu preciso ser carta de Deus aos homens. A minha vida, a minha integridade, o meu caráter, a minha honestidade, a minha lisura, a minha conduta ilibada fala às pessoas. Eu creio nisso, claro. Mas isso é só base, meu irmão. Então, São Francisco de Assis, que me perdoe, mas ele disse: pregue, se possível for, se preciso for, use palavras, Eduardo. Mas eu não creio nisso. Com todo respeito a São Francisco de Assis, Paulo disse algo muito melhor. Paulo disse, pastor José Miguel: pregue em tempo e fora de tempo. Ter caráter de crente, ter caráter de cristão é mais do que a sua não é mais do que a sua obrigação. Você tem que ter bom caráter, sim, mas a Bíblia nos insta a abrir a boca e falar do Evangelho. Testemunho é caráter, é obrigação, mas eu preciso falar, proclamar, eu preciso dizer às nações: há um Deus verdadeiro. Eu preciso ter a visão de Deus, Nicole. Eu preciso olhar o mundo de cima e entender que há rincões, vilas, povoados, aldeias que nunca ouviram falar de Jesus. O grande pregador Oswald Smith diz que uma vez estava pregando na Jamaica. Grande canadense, fundou a grande igreja no Canadá. Oswald Smith, pastor Wavison, era chamado de Senhor Missões. Que honra, né?
E esse sujeito diz no livro dele, O Clamor do Mundo, que é o tema dessa mensagem, ele diz que ele olhou aquele avião e ele não conseguia ver muita coisa. A janela é pequena, né? A gente fica naquela janelinha. Eu só olho para a turbina e fico orando por ela. Jesus, cuida dessa bichinha aí. E o Oswald disse que no avião ele não conseguia ver muita coisa. Mas o avião começou a taxiar. Daqui a pouco o avião começou a andar, ligou as turbinas, e o piloto fala aquele negócio que me dá um medo, rapaz, quando o piloto fala assim, tripulação preparado para decolagem. Dá um frio na barriga aquele negócio, rapaz. Subiu. E Oswald Smith diz que quando o avião começa a subir, ele começa a ver plantações, ele começa a ver aldeias, ele começa a ver cidades iluminadas, ele começa a ver a Jamaica plantada lá no meio do Caribe, e ele começa a pensar que se esse avião fosse mais alto e mais alto e mais alto, ele veria todo o continente, ele veria o mundo, e ele começa a perceber que Deus está falando com ele, que é assim que Deus vê o mundo. Deus vê do alto, Deus vê necessidade, Deus vê sofrimento, Deus vê a dor, como vimos no teatro. Deus vê os perdidos, Deus vê aqueles que choram, Deus vê aqueles que o aceitam e o recebem de coração, mas Deus vê também aqueles que o rejeitam. De manhã fomos entregar a Bíblia a Eliezer, lá na Boca de Fumo, no Parolim. Que lugar triste, um lugar com sofás rasgados, gente suja, vários quartinhos para prostituição. Nós entramos lá dentro, meu irmãozinho Marcelo Vu, não sei se ele está aí, ficou impactado. Nós entregamos Bíblias ali, e ao sair eu disse, gente, Deus ama vocês, Jesus não os condena, Jesus ama, Jesus quer transformar a vida de vocês, e a gente via alguns deles chorando. Mas à tarde fomos entregar na Rua 15, na chamada Boca Maldita, e lá é diferente. Pessoal bem vestido, pessoal bem arrumado, diz, eu não quero Bíblia. Sabe, pastor Davi, o Projeto Vida está acostumado com rejeição também. Não quero esse livro. Uma mulher elegante, saltitante, disse para mim, muito obrigado, eu sou ateia. E eu falei para ela assim, não tem problema não, Jesus acredita em você, foi Ele que te criou. E ela ficou me olhando com raiva. Porque não creem em Jesus, não querem Jesus, não recebem Jesus. Mas há pessoas que querem Jesus, há pessoas que amam Jesus, há pessoas que recebem Jesus. E aí o segundo ponto, não é a sua vida e testemunho, mas é a sua proclamação. Você é um proclamador do Evangelho, irmãos. Na educação, a gente tem uma fala que diz assim, os educadores, todos nós somos educadores, é claro que alguns mais especificamente são professores, são mestres, ensinam, mas todo mundo educa. Quando você tem um mau comportamento, uma criança vê, ela está sendo educada por você, e quando você tem um bom comportamento, essa criança também está sendo educada. Então, tire essa ideia que a igreja tem de que missões, de que evangelismo, de que proclamação é um dado para o pastor, para missionários, para evangelistas. Não é. A igreja do Senhor só existe por causa da salvação dos perdidos. A nossa existência como igreja só se justifica por causa de vidas que ainda virão. Desapareça com a Alameda, que impacto teria aqui, nesse bairro, nessa cidade, se a Alameda não existisse? O ideal é que tivesse um grande impacto. O ideal é que muitas pessoas sofressem e percebessem que a Alameda não está mais lá. Mas a Alameda foi plantada por Deus e estará aqui até a volta de Jesus para a pregação do Evangelho, para a proclamação. Você foi chamado para proclamar. Paulo disse para o moço Timóteo, eu advirto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda paciência.
Irmãos, há motivos para que a igreja não pregue, há motivos para que a igreja não saia. E esse mesmo autor, Oswald Smith, fala disso. Ele diz que um dos motivos é que nós não conseguimos romper e sair das quatro paredes. Por quê? Porque nós olhamos muito, pastor Waves, para portas fechadas. Muitos aqui conhecem o ministério Portas Abertas, né? Que é uma bênção no mundo. Do irmão André, falecido irmão André, tremendo pregador da palavra no mundo. Portas Abertas está focado em lugares que são fechados. A Coreia do Norte é o lugar que tem maior perseguição a evangélicos e a cristãos no mundo. Mas a China tem, a Rússia tem, a Eritreia é terrível e tantos outros países. E a gente fica focado, e tem que estar focado mesmo, tem que trabalhar, tem que tentar ir lá, tem que tentar pregar, tem que enviar missionários. Nós precisamos caminhar nesse sentido. Mas o Oswald Smith diz que a gente só olha para portas fechadas. E as portas abertas? Existem portas escancaradas do teu lado, meu irmão. O seu vizinho é uma porta escancarada. O Uber que você pega todo dia é uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Essa semana entrei no Uber e comecei a falar de Jesus para o moço. E ele bateu no painel e disse assim: esse aqui é meu púlpito. Falei: que bênção, rapaz. E aí nos identificamos muito. Falei para ele dos Novos Testamentos. Falei: vou deixar uns com você. Já vi que você é um cara que prega a palavra. Mas qual a sua igreja? Você está frequentando alguma igreja? Eu frequento a igreja católica. E aí eu falei: Jesus, estou lutando, Roberto, para levar ele na casa do olheiro. Tem que levar esse moço. Precioso. Ama a palavra. Ama a pregação da palavra. Ele falou: muita gente passa aqui em sofrimento. E você pega Uber todo dia. Você está na faculdade, você está no seu escritório, no seu trabalho, no seu comércio. Irmãos, são portas escancaradas para a pregação do Evangelho. Ah, pastor, eu não sei pregar. O senhor prega, o senhor é pastor, pregador. Eu não sei pregar. Você sabe mandar vídeo. Eu acho que você manda um monte de vídeo bobo, igual a mim. Eu mando um monte. Eu mando um monte de bobagem. Recebo um monte de bobagem também. Futebol, então, rapaz, é o dia todo. Os caras mandando vídeo contra o meu time, o Flamengo. Não sei por que eles odeiam tanto o Flamengo, viu, Renato? Toda hora manda o vídeo. Mas eu mando um monte também, bagunçando com o Vasco, Fluminense, né? Gosto do Operário que ganhou ontem. Mas e a palavra, meu irmão? Vídeos de pregação, versículos bíblicos. Nós podemos fazer isso rodar o mundo. Pregando, ensinando, advertindo. Deus nos chama para advertir o mundo. Deus nos chama para romper com as paredes. Deus nos chama para pregar em tempo e fora de tempo. Deus quer isso. Irmãos, o Evangelho é uma melancia. Sabe o que é a melancia? Inteirona assim? É uma tragédia lá em casa, porque a esposa e a filha não gostam de melancia, só eu. Então, quando você vai comprar, só tem um pedacinho assim, desse tamanho. A melancia você não pode comer sozinho, irmão, você tem que repartir. Eu vim para essa igreja aqui por causa de uma melancia. Porque eu fui pregar no retiro de adolescentes aqui, eu levei uma melancia. E eu fiz uma dinâmica com os adolescentes. Então eu disse assim: a primeira pessoa venha para comer uma fruta. Olha que dinâmica fácil. A menina veio, eu dei uma maçã. Ah, agora vem a outra pessoa. Aí vem um menino, eu dei um cachinho de uva. Aí eu falei assim: agora vem você. Eu escolhi a menina desse tamanhozinho, a menorzinha. Eu dei uma melancia na mão dela e uma faca. Eu falei assim: agora coma. E todo mundo riu da menina. E ela não sabia o que fazer com aquela melancia. E aí eu chamei a equipe toda com faca, com bandeja, e cortaram aquela melancia. Ela saiu distribuindo aquela melancia. E eu disse: o Evangelho é isso. É algo que eu partilho com o outro. O Evangelho não é uma fruta gostosa que eu como sozinho. Ah, irmão, daqui a 100, 50 anos, a maioria de nós aqui estará no céu. É glorioso, não é? Nós também gememos esperando esse dia. Mas será que a gente tem paz em pensar
que a maior parte da população vai estar em sofrimento no inferno. Porque apesar de nós pastores não pregamos mais muito isso, o inferno existe, amado. Você que me vê pela internet, o inferno é real. A Bíblia fala de um lugar que o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. A Bíblia fala de um lugar terrível, tenebroso, para aqueles que serão condenados, porque não conheceram a graça de Deus, não receberam Jesus. Como é bom adorar o Senhor. Tivemos uma vigília aqui, sexta-feira, maravilhosa, né, pastor Waves? Maravilhosa. Em alguns momentos assim, da adoração, você pensa assim, como será bom no céu? Como será estar no céu com Jesus? Mas muitos não irão. Muitos não estarão lá. Ezequiel 3,17 diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-los-á da minha parte, porque quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas livrastes a tua alma. Há um indício claro ali de quem realmente é salvo. Prega a palavra. Como que eu prego, pastor Davi? Com a minha vida, mas também com a minha proclamação. Eu preciso proclamar as boas novas. Já entregamos esse ano, estamos em março, mais ou menos 800 Bíblias. Ano passado entregamos 1.700. Eu vim aqui e disse para vocês, o meu projeto é entregar 2.026 Bíblias por causa do ano. Isso é uma bobagem que eu fiz. Já estamos em 800, eu quero entregar 3.000 Bíblias nessa cidade. A nossa cidade está tomada pelo pecado, está tomada pela sujeira, está tomada pelas drogas. A nossa cidade está pedindo socorro à igreja. E nós somos a voz de Deus para socorrer aqueles que estão gemendo e sofrendo. Eles querem ver em minha vida e na sua vida a manifestação da glória de Deus. Você quer tomar parte disso, meu irmão? Você precisa tomar parte. Como, pastor? Indo à rua. Nem vou falar de oferta e oração hoje. Você é chamado por Deus para pregar a palavra lá fora, pela igreja, sem a igreja, quando está sozinho, quando está no trabalho, quando está na universidade, quando está na rua. Pessoas estão gemendo. Gemer aponta para sofrimento. Há sofrimento ao lado da sua casa, meu irmão. O que o Projeto Vida mostrou aqui em teatro é a verdade. Quando o Projeto Vida vai às cidades, e eu já acompanhei, já fui com eles em escolas, em outras cidades, o choro dos alunos é muito grande, porque eles veem nesses teatros, nessas peças que eles apresentarem em outras, a vida deles está ali. Um pai arrogante, um pai embriagado, um pai espancador, uma mãe desorientada, filhos envolvidos com tudo. Irmão, nós estamos vivendo uma desgraça no mundo. Uma desgraça, e a gente só se preocupa com a nossa família. Só para você ter uma ideia, essa semana eu ouvi na internet que de cada 10 idosos, pelo menos 4 idosos estão envolvidos com jogos, tigrinho e essas desgraças de bet e essas coisas todas, viciados. Pode ser que eu esteja falando aqui, dentro desse público, que alguém aqui está viciado em jogo, está perdendo todo o dinheiro. Isso é o tempo que nós estamos vivendo. Há anos atrás, no Rio de Janeiro, eu atravessando uma praça no Meier, veio uma senhora e disse assim: moço, o senhor compra pão para mim? Eu falei: claro, moça,
mas eu não posso dar o dinheiro para comprar pão. Ela disse, não, porque eu vou gastar tudo no jogo. Eu disse, como? Eu gastei R$100 em jogo essa semana, e meu marido está brigando comigo. Eu falei, é mesmo, é? Mas e ele? Não, ele gastou 150. Pensa, um casal de idosos, que numa semana gasta R$250 com jogos, a ponto de gastar o dinheiro que era para comprar o pão. Vício de drogas, vício de prostituição, vício de jogos. Tem gente viciada em comer gelo. Quem é psicólogo aqui sabe disso. Estão comendo gelo, Vânia. É a nova do momento. Eu mastigo gelo. Satanistas já fazem isso, mas tem gente agora viciada em mastigar gelo. Então, nós estamos vivendo um tempo de que pessoas estão clamando, gritando, se cortando, se desesperando, tirando a própria vida. Essa semana tive um susto tremendo. Um menino de 38 anos, que eu conheço desde pequeno, desde bebê. Esse menino faz uma chamada de vídeo para a mãe, com a arma na mão, e diz assim, mãe, não tem mais jeito para mim, eu vou tirar a vida, porque chegou a cobrança de uma pensão de mais de R$90 mil, eu não posso pagar. Então, mãe, adeus. Desligou o telefone e deu um tiro na própria cabeça. É isso que está acontecendo do lado da sua casa, do lado da sua vida, e você muitas vezes não está percebendo. Então o apelo é, seja um proclamador da palavra. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se você tem no coração pregar a palavra e nem sabe como, eu quero que você se levante e venha aqui. Deus vai dirigir você. Deus vai orientar você de como pregar a palavra, de como você será útil na evangelização do mundo. Então eu só quero que venha pessoas que desejam isso. Eu desejo, pastor, eu quero. Não sei como, depois eu vou conversar com o senhor, me ajuda, me orienta. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei nem entregar a Bíblia na rua, mas se o senhor me ajudar, eu quero fazer parte da grande comissão de Deus. Então você vem. Eu vou chamar o pastor Davi aqui, ele vai estar orando. Isso é um chamado missionário, meu irmão. Deus chamou você e disse, vai, prega a minha palavra em tempo e fora de tempo. Não deixe de ensinar, não deixe de redarguir, não deixe de aprimorar. Leve pessoas ao conhecimento de Deus. Elas estão gemendo, sofrendo, chorando, porque elas não conhecem a salvação que há em Cristo Jesus. Você é chamado. Pastor, eu estou sentado aqui, o senhor está falando, estou com o maior medo. É você mesmo que Deus quer. Eu costumo brincar, pastora Meg, com um adolescente que diz assim, vai ser pastor. Eu não, eu falei, esse que ele quer. Quando você diz que não, aí é que ele te chama. Porque ele não te chama por causa das suas qualidades, dos seus talentos, dos seus belos olhos. Não! Ele chama você porque você tem um coração voltado para ele. Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Um homem que tinha acabado, pastor Davi, de ser purificado do seu pecado, porque reconhecia que fazia parte da lama daquele povo. Esse homem diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se você crê, última chamada, venha em nome de Jesus. Pastor Davi vai estar orando agora, e nós em seguida vamos estar encerrando o culto.